Estamos de volta com o Alpha Channel News. A moradora de Alphaville, Bia Garbato, nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu em São Paulo. Atuou profissionalmente como publicitária, artista plástica, designer de interiores e locutora. Depois de ser diagnosticada bipolar, tornar-se mãe e perder 30 quilos, Bia criou coragem de falar publicamente sobre suas vulnerabilidades e assim se dedicar à sua verdadeira paixão, a escrita. Bia Garbato é autora do livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, muito obrigada por me receber, Tati. Prazer é todo nosso. Bia, te peço licença para introduzir um pouquinho o assunto, né, antes da gente começar nas questões do livro e tal. Eu acho importante a gente começar esse papo falando um pouquinho da doença de forma geral, né? O transtorno bipolar é uma enfermidade que causa alterações periódicas de humor, quadros de depressão, euforia e até episódios de manias. Hoje a doença afeta cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo. Bia, é muita gente, né? Como que foi para você receber esse diagnóstico? Assim, o que te levou a procurar ajuda? O que você sentia? Olha, o diagnóstico em si, ele demora cerca de 10 anos para acontecer desde a primeira crise que você tem de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Por quê? Porque quando a gente está deprimido, a gente procura ajuda, né? Um psiquiatra, e vai lá e fala, eu estou deprimido, estou me sentindo assim, para baixo e tal. E aí ele diagnostica como depressão. Sim. E as depressões vão começando a ficar recorrentes, e a mania, que também é euforia, ela começa devagar, como hipomanias. Então você fica mais cheio de energia, trabalha mais e disposição, só que chegou um determinado momento que ela começa a se agravar. Foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, não é aquela mania que a gente costuma confundir com toque, por exemplo, mania de limpeza ou de alguma coisa assim, não é esse tipo de mania? É completamente diferente. A mania é um nome que se dá para essa fase onde a pessoa fica com humor elevado, eufórica, super autoconfiante, dentro dos episódios bipolares, né? Que são a depressão, a mania e a estabilidade. Que é assim, que você alcança a estabilidade com o tratamento adequado. Depois que eu tive meu filho, a gravidez é um gatilho muito importante para o transtorno bipolar, por conta hormonalmente, né? E às vezes a pessoa que tem um tratamento já, ela é obrigada a parar alguns remédios, diminuir na gravidez e tal. Então, naquele momento que é possível depressões pós-parto, é muito comum, provável que uma pessoa que tenha transtorno bipolar tenha. Então, eu tive uma depressão pós-parto, bem grave, e aí eu fui muito medicada com antidepressivos. E o que acontece? O antidepressivo é um remédio que tem que ser usado com muito cuidado numa pessoa que tem a doença, porque ele tira a pessoa da depressão, mas ao invés de chegar na estabilidade, a pessoa passa do ponto e entra nesse estado de euforia, que foi o que aconteceu comigo. Aí nessa ocasião eu recebi o diagnóstico, e aí você falou, como foi para você? Você sabe que para mim foi um alívio? Porque as pessoas falam, tem muita gente que tem falado comigo, é difícil, eu mesma não aceito, não contei nem pro meu marido. Mas eu acho importante porque daí você passa a entender, falar, eu me sinto assim por causa disso, né? Eu acho que é bem esclarecedor. Exato. E se você tem uma doença, você tem um tratamento, entendeu? Senão você fica o quê? Taxada de louca, de repente, né? Sim. Começa a descolar da realidade e é o que eu tento tirar esse estigma no meu livro, né? Por isso que a bipolaridade não é loucura. Não é mania de limpeza, não é uma pessoa que muda de opinião toda hora, duas caras. Os episódios do transtorno bipolar, eles são mais longos, tanto a depressão quanto o período de mania e euforia. Não é assim de um dia para o outro, a pessoa muda várias vezes de opinião, não é isso. Entendi. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, assim, porque é um assunto que ainda é considerado um pouco de tabu. As pessoas têm vergonha, não conhecem. Por exemplo, eu não sabia essa questão da mania e também imaginava que os períodos fossem mais curtos, não imaginei que fosse esse processo mais longo, né? Então, assim, acho que tem muito ainda o que esclarecer, né, a população. E como que surgiu essa ideia de escrever o livro, né, expor ali sua experiência pessoal, algo que talvez tenha sido muito dolorido? Como você conseguiu esse distanciamento para contar a sua história ainda dessa maneira mais leve, bem-humorada, ainda que tem momentos emocionantes, né, no livro, mas como você conseguiu esse distanciamento, assim, não, agora eu vou escrever sobre isso? Então, as pessoas me perguntam, mas foi muito difícil entrar em contato. Foi assim, foi um processo de cura. Foi maravilhoso transformar essas situações, às vezes tão dolorosas da minha vida, numa história para contar que as pessoas podem se identificar,
Então, assim, uma das missões que eu tenho com o livro é que pessoas que têm a doença como eu, ou familiares que sofrem disso, consigam entender que não estão sozinhos. Eu me senti muito sozinha no meu percurso, porque agora a gente tem falado em saúde mental, principalmente depois da pandemia. É verdade. Mas há uns anos atrás que eu tive esse diagnóstico, era assim, terrível, ninguém sabia. E num período ainda você com um bebê pequeno, né, tendo que se dedicar àquilo tudo, dar conta do dia a dia e ainda, né, saber que está doente. Exato, e aí para uma mãe é ainda mais difícil. Se você pensar, às vezes um deprimido ele é taxado como preguiçoso, que não quer trabalhar. Agora imagine uma mãe que está com essa apatia, esse desânimo e que tem que cuidar com todas as filho. demandas, exato. Assim, eu tive muita sorte, porque tanto meu marido quanto a minha sogra foram muito presentes, assim, minha mãe também, e então a gente realmente precisa de ajuda. E uma das questões principais do transtorno bipolar é que você precisa dormir, você precisa ter um sono muito regrado. E quando a gente tem um filho, o que acontece é que a gente perde muitas noites de sono. Nunca mais, exato, vou estar com 10. Mas é isso, hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade, a coragem também, né? Porque são poucas pessoas que falam, eu me enchi de coragem para poder cumprir essa missão de ajudar as pessoas que têm a doença e de desestigmatizar a doença para a população em geral, né? Sim. As pessoas que não compreendem e que fazem com que as pessoas também fiquem no armário, né? Sem dúvida. Porque eu vou sair do armário e ninguém vai me contratar, eu não vou arrumar um namorado. Uhum. Então, quanto mais a gente falar, porque o transtorno bipolar, se bem tratado, a pessoa leva uma vida absolutamente normal. Então, assim, eu, graças a Deus, estou estável, sou mãe, esposa, trabalho, tenho amigos, eu tenho uma vida absolutamente normal. Uhum. E eu acho que a gente pode não só ter uma vida normal, como ter uma vida sensacional, desde que a gente procure ajuda e se cuide. Um fato curioso, né? No dia 30 agora de março é comemorado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né, que tem como objetivo conscientizar justamente a população sobre a aceitação da doença, eliminar o estigma social e promover a excelência no atendimento clínico. A data foi escolhida para homenagear o aniversário do pintor Van Gogh, que sofreu com a doença. Você pensa, né? É uma doença, quer dizer, antiga, mas assim, não tinha-se o conhecimento, né, as ferramentas que tem-se hoje para tratar. Você falou que não tem uma cura, mas há um controle, né? Exatamente. Como que você avalia, como que é o tratamento, como que é o dia a dia de uma pessoa bipolar? Então, o tratamento medicamentoso é fundamental. E isso é a primeira coisa. Aí você fala, bom, vou ter que tomar remédio para sempre. No começo, eu me revoltava. Não é possível que eu tenha que tomar esse remédio. Poxa, eu vou ficar dependente disso. Dependente, tem efeitos colaterais, abre um apetite. Mas um estigma, desculpa te interromper, porque tem, vamos supor, tem colesterol alto. Vai tomar a medicação para o resto da vida para aquilo. Então, são medicações diferentes, mas vão te auxiliar, né, naquele momento. Não muito. Hoje eu sou muito grata que existem esses remédios. Outra coisa que é muito importante é a psicoterapia, se possível, individual ou em grupo. Outra coisa que as pessoas não falam muito, mas a psicoinformação, ou seja, conhecer sobre a doença ajuda muito. E hoje a gente tem perfis no Instagram que falam disso, muitos, de psiquiatras. Tem um perfil que chama Mães com Humores, que também faz esse grupo de apoio para mães. Então, isso também se chama são grupos de apoio de pares, né? Tá. Então, isso também é muito legal. E o estilo de vida, ele tem que ser muito regrado. Então, que nem um diabético tem que parar de comer açúcar, uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que dormir direito. Ela tem que fazer exercício aeróbico. Ela tem que evitar o álcool e, inclusive, a cafeína, que é um estimulante. É legal ter uma alimentação também organizada, muita besteira, carboidrato, açúcar, isso também mexe com o humor. Então, eu acho que eu só estabilizei quando eu entendi que eu precisava aliar o estilo de vida com tratamento psiquiátrico e psicológico. Perfeito. Bia, para terminar, eu gostaria que você deu várias dicas aqui que eu pude pescar, né? Atividade física, alimentação, tudo isso. Mas, às vezes, o próprio familiar ou quem convive com alguém bipolar não sabe muito bem como lidar, não sabe identificar, se sente perdido também. O que você poderia dizer, tanto para o paciente quanto para quem convive com ele? Então, um dos objetivos do Dia Mundial do Transtorno Bipolar é estimular a adesão ao tratamento. Porque, assim, o único caminho é o tratamento.
Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: você paciente, procure ajuda. Você familiar, dê um jeito de dar ajuda para essa pessoa que está ao seu lado. Ah, mas é super difícil, porque ele não quer se ajudar, porque ele está em depressão, não quer se ajudar. Não é que ele não quer se ajudar, ele não consegue se ajudar. Então, realmente, a família ela tem que ter um papel mais incisivo, mais forte bem nisso. Participativo. Bem mesmo. participativo. Inclusive, é a família que muitas vezes ajuda no primeiro diagnóstico, né? Porque é contando o que tem se passado, né? E se você tem consciência que você tem alguma coisa estranha aí, depressões, mudanças de humor, vale a pena uma avaliação, porque é uma vida infinitamente melhor quando a gente está tratado. Imagino, sem dúvida. Muito obrigada. Vamos dar o serviço do livro, então. Sempre bom. Onde as pessoas podem encontrar? Olha, meu livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, Histórias para Ler, Rir e Chorar. Ele realmente segue essa linha. Ele está nas livrarias e ele está também na Amazon. Então você encontra, inclusive, versão digital, que você pode ver tanto no Kindle quanto no celular, ou no iPad, no tablet em geral. Então é isso, gente, fica a dica. Se puderem me seguir no Instagram, que é @biagarbato, lá eu tenho postado muitos conteúdos a respeito da doença, curiosidades e trocado essa história ali com pessoas que também têm histórias para contar para mim. Maravilha, muito obrigada por ter contado sua história aqui pra gente no Alfatiane News. Prazer todo nosso. Nós conversamos com Bia Garbato, autora do livro Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero.